Olá, se você está nesse vídeo, provavelmente você está enfrentando problemas com adicção, dependência química, vício, comportamento compulsivo, ansiedade ou depressão, ou conhece alguém. Então vou te convidar a ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te explicar aqui como muito provavelmente jamais alguém já te explicou com essa clareza, com esses detalhes, como funciona o ciclo do vício, o ciclo dos sintomas, o porquê que isso acontece e principalmente como nós colecionamos resultados incríveis de liberdade, onde a gente consegue zerar os sintomas dessas doenças, para que você possa de fato ter uma vida em liberdade. Então, se isso faz sentido, eu quero te convidar a entender que dependência química é o terceiro problema. Como assim, Evandro, é o terceiro problema? Quando você usou qualquer dessas substâncias ou fez o comportamento compulsivo de vício pela primeira vez, não existia dependência química. A dependência química, ela nada mais é do que o teu cérebro entrando em equilíbrio com alguma substância externa. A dependência química, ela vem depois da frequência, ela vem depois da recorrência. Não veio depois do primeiro uso e nem do segundo uso. Você pode se viciar no primeiro uso, mas jamais se tornar dependente no primeiro uso. E o vício é que leva à dependência. Então percebe que dependência química, ela é o terceiro problema. E dentro desse escopo, ela talvez não seja o problema, ela é um sintoma do real problema. Dependência química é um dos sintomas da doença da adicção. Dependência química é um problema que foi desenvolvido, que o seu cérebro criou para se acostumar a entrar em equilíbrio, em homeostase com a química que estava chegando. Eu vou utilizar nesse vídeo uma substância principal para dar o exemplo. Eu vou utilizar o pó branco, porque é uma das coisas que a gente mais atende aqui, embora a gente atenda outras substâncias também, outros tipos de vício, compulsão, jogos, pornografia e entre outros. Então vamos lá, a dependência química não veio depois do primeiro uso, ela veio depois da frequência. Então o que a gente precisa entender? Se a gente quer resolver este problema, nós precisamos focar na raiz. Da onde veio a dependência química, Evandro? Veio da frequência. E o que gerou a frequência? O vício e o comportamento compulsivo. E esse é o segundo problema. O vício e o comportamento compulsivo é que te gerou frequência, que te gerou a dependência química. Então, Evandro, quer dizer que para eu resolver o problema da dependência química, eu preciso resolver o comportamento compulsivo e o vício? Esse é o segundo problema. E qual é o primário, Evandro? O problema raiz é o porquê do vício e o comportamento compulsivo. Todo vício, todo comportamento compulsivo visa anestesiar uma dor ou um vazio emocional. Mas, Evandro, eu uso só quando eu estou feliz. Você acha que usa quando está feliz. Existe um padrão emocional envolvido no uso. Todo vício, todo comportamento compulsivo, busca por substância, ela visa anestesiar uma dor ou um vazio emocional. 100%. Em todos os casos. Evandro, me traz isso numa outra situação. Você vai ter o exemplo certíssimo agora. Imagina que você tem febre de 38 ou 39 graus todo santo dia. Se você tiver febre, a primeira coisa que você vai fazer, o que você vai tomar? Você vai tomar dipirona. Febre e a dor, dipirona é a anestesia que você busca. Imagina que você tem 40 graus de febre, são 3 horas da manhã e acabou o dipirona. Você vai dormir tranquilo e esperar o outro dia raiar para fazer qualquer coisa, ou você sai às 3 da manhã da forma que for e paga o que for para que você tenha mais dipirona? É óbvio que você vai fazer isso. Isso mostra que quanto maior a dor, maior o gatilho de comportamento, maior a compulsão do comportamento. Buscar algo às 3 horas da manhã porque acabou é um comportamento compulsivo. Só que o que eu tô te mostrando aqui é que se você tem muita febre, você busca o dipirona. Agora imagina que você usa o dipirona todos os dias há 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15 anos. Não é natural que o teu cérebro se regule a essa substância, crie alguma resistência e aí você precisa de cada vez mais doses para ter o mesmo efeito, ou talvez nem faça mais efeito? Ele não se regula? Percebe que muita febre faz você buscar o dipirona de forma compulsiva quanto maior a febre, e o excesso de dipirona gera o teu cérebro se equilibra e se acostuma com ele. Com a droga, com a substância, é exatamente assim que funciona. Existe uma dor, um vazio emocional, seu corpo busca anestesia, de tanta ter anestesia, ele se acostuma e passa a depender dele. A dependência química nada mais é do que os sintomas físicos que o seu corpo tem de dependência da química. Quando há ausência da química, o seu corpo tem reações físicas. Mas a boa notícia é que dependendo do tempo, quantidade, frequência de uso, dentro de 15 a 20, 30 dias, os sintomas físicos de dependência da química, eles somem, eles zeram. Só que as pessoas acreditam que existe um tipo de abstinência.
a abstinência da droga, mas existem dois. Existe a abstinência física da química, que é o tempo que o seu cérebro precisa para se regular quimicamente e não ter mais os sintomas. Lembrando, depende do tempo, da frequência e da quantidade, mas em torno de 15 a 30 dias é o tempo que o teu cérebro leva para não ter mais sintomas físicos de dependência da química. Mas você ainda tem a segunda abstinência, que é a abstinência emocional da substância. E ela é ativada conforme gatilho. Se os gatilhos estão desativados, você sente que nunca mais vai usar, você sente que está livre. Só que se o gatilho se ativa, vem uma vontade incontrolável, uma fissura incontrolável, e quando você viu, você entrou no automático e você já usou. Esse é o grande ponto. Percebe que os gatilhos emocionais é o que de fato te levaram a entrar pela primeira vez, te levaram a permanecer e hoje fazem você não conseguir sair? Os sintomas físicos, eles são um detalhe importante, é verdade, mas não é a causa principal. A causa principal está no emocional, que é o que ativa os teus gatilhos. Uma dor ou um vazio emocional ativa o gatilho compulsivo de vício e comportamento compulsivo, que faz com que você busque a substância. Mas por que você busca a substância? Porque o teu cérebro se condicionou a buscar essa substância quando esse gatilho é ativado. E eu vou te explicar como isso tudo funciona. Um exemplo muito simples do funcionamento do cérebro. Se você tem febre, que é o gatilho, teu cérebro está condicionado. Qual é a primeira coisa que você usa? Dipirona ou qualquer outro antistamínico, mas percebe que existe um gatilho programado no teu cérebro para buscar um remédio, uma substância quando você tem febre. O seu cérebro criou essa mesma programação para a substância do álcool, droga ou qualquer outro tipo de substância ou comportamento compulsivo, para que aumente a sua dopamina e você tenha prazer e fuga da dor. Agora vamos entender o seguinte: se a gente quer resolver esse comportamento compulsivo, eu preciso eliminar a dor ou o vazio emocional. Tem como parar de dar dipirona para uma pessoa que tem febre? Se parar com o dipirona significa conviver com a febre? Até dá, mas percebe que é muito desafiador? Para a gente eliminar o dipirona dessa pessoa, a gente precisa eliminar a febre. E esse é o grande ponto. Para eliminar o uso de drogas, o uso de pó branco, a gente precisa eliminar a dor ou vazio emocional que necessita de anestesia. E esse é o grande ponto. Quando a febre vai embora, o comportamento compulsivo por busca de dipirona também vai. Quando a dor ou vazio emocional que necessita de fuga e anestesia da droga vai embora, o comportamento de busca pela substância também vai embora. Evandro, para sempre? Lógico que não. A adicção ela é incurável, mas ela é tratável. E se tratada corretamente, você pode viver sem nunca mais buscar a substância. Lógico, você não deve sair do tratamento. Agora vamos entender como que isso tudo se criou. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que a gente já atendeu aqui. É um dentista que quando nos procurou, ele estava fazendo uso diário de pó branco. E quando ele nos procurou, ele disse assim: Wanda, eu não aguento mais, isso tá acabando comigo, eu posso ter um AVC, um infarto, tô perdendo a minha família, poderia estar dobrando o faturamento da minha clínica, mas eu tô aqui preso nisso sem conseguir agir. Quando ele nos procurou, ele avançou para o tratamento completo aqui com a gente. A sua próxima sessão, caso você avance, é uma anamnese, onde um profissional de altíssima performance da minha equipe vai mapear com você qual é a rota de fuga e anestesia que o teu cérebro criou na substância. Quais são os gatilhos que estão ativados. Mas, Evandro, eu não sei quais são os gatilhos. Não importa, não é você que precisa se culpar ou se cobrar por saber disso agora. Você precisa se responsabilizar por iniciar um tratamento, seja conosco ou qualquer outro. Mas somos nós que geramos esse contexto para que a gente consiga descobrir quais são os gatilhos. Isso é uma responsabilidade nossa. Ok, nós vamos descobrir quais são os gatilhos, como que o teu cérebro processa os acontecimentos e as emoções na anamnese. Essa anamnese, ela não gera muita transformação, exceto pelo desabafo, mas ela nos dá velocidade no processo, porque através da anamnese a gente consegue mapear os gatilhos que estão mais ativados para a gente dissolver e poder trazer mais estabilidade ao caso, e ela também nos ajuda a mapear como que o teu cérebro processa os acontecimentos e as emoções que fazem você buscar a substância para anestesiar isso. No caso do dentista, ele relatou para nós que quando ele abriu a própria clínica, saiu da clínica que ele trabalhava e abriu a própria clínica, naquele momento o consumo explodiu, ele começou a usar diariamente ali. Ou seja, ali estava o gatilho principal que estava ativo no momento. E ele relatou que ele se sentia dentro da clínica dele com medo de não dar certo, medo de não ser bom bastante, de não ser suficiente. Ele se sentia impotente, preso, incapaz, insuficiente. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não conseguia fazer. Ele se sentiu travado, inseguro. E aí eu pergunto para você, se sentir preso, impotente, insuficiente, incapaz, com medo todo santo dia, é bom ou é ruim?
É lógico que é ruim, é catastrófico. Talvez seja como você se sente, ou talvez não tenha nada a ver com o que você sente, mas não importa. Nós, na sua anamnese, vamos mapear como você se sente para entender qual é o roteiro da substância em você. Eu estou te explicando aqui, em cima de um exemplo, para você entender como funciona a situação. Então, no dentista, preso, impotente, insuficiente, incapaz e com medo. Em você, A, B, C, D, E, F, G. Não importa. Mas entenda o contexto. Quando ele nos relatou que sentiu isso, agora eu pergunto para você, se você conhece isso, quando você faz o uso da substância, a pessoa faz o uso da cocaína, nesse contexto emocional, o que que acontece com essa sensação toda? Tão logo aquele pozinho branco entra no corpo, isso se dissolve, se anestesia, a pessoa sente uma euforia, um poder incrível. E neste momento, a cocaína vira anestésico, fuga para uma dor ou um vazio emocional que a pessoa sente sempre. Só que o que que acontece? Logo depois que o efeito passa, essa sensação volta e volta pior. Aí a pessoa precisa de mais quantidade, porque o cérebro também já se acostumou, e lá no começo talvez você usava para ficar bem, e agora talvez você já use para não ficar mal. E esse é o ciclo. Só que o prejuízo disso tudo, você já está percebendo. Tudo que de pior já aconteceu e está acontecendo e ainda vai acontecer na sua vida se isso se mantiver assim. Mas como é que a gente resolve isso? Para que eu tire o o pó branco de uma pessoa que se sente impotente, insuficiente, incapaz, com medo e preso todo santo dia, eu preciso eliminar essa sensação. E tá aí o que a gente faz. A gente foca na raiz, na origem do vício e do comportamento compulsivo. A nossa metodologia é a hipnoterapia de revisão e atualização de memórias. É importante dizer que revisão e atualização de memórias é uma metodologia neurocientífica. Nós temos base em 35 artigos científicos publicados, psicologia de ponta, e a hipnoterapia que a gente faz, você não vai entrar em transe profundo, não vai esquecer do nome, não vai perder a consciência, não vai para outro planeta, nada disso. Você fica consciente o tempo inteiro. Como funciona a revisão, a neurociência, a revisão e atualização de memórias nesse contexto? Vou te explicar a neurociência, que é a base da nossa metodologia, para você entender. Até os 5 anos de idade é a fase crítica de criação emocional de um ser humano. Depois dos 5 anos é a fase de consolidação do emocional que foi criado. Então, até os 5 anos, o padrão emocional do ser humano ele é criado, depois dos 5 anos, ele é consolidado com as experiências que você viu, ouviu e sentiu, repetidas vezes, de alto impacto emocional ou de alto significado. Hoje, na fase adulta, você vive experiências que ativam esse emocional. São experiências que a gente chama de gatilho. Essas experiências que ativam esse emocional, que são os gatilhos, eles ativam o emocional que foi criado antes dos 5 anos e consolidado depois dos 5 anos. Então hoje você ativa o emocional que foi criado e consolidado lá antes dos 5 anos ou logo após. Então, para que a gente dissolva o padrão emocional que está ativo no presente, fazendo você buscar fuga e anestesia na substância, nós precisamos mapear a origem desse padrão emocional e atualizar essa memória, dissolver esse padrão emocional na raiz. Com relação ao dentista, dentro do processo, ele acessou uma memória. Ele tinha 5 anos de idade, ele estava no banco de trás de um carro, chorando, implorando para o pai e a mãe parar de brigar no banco da frente. E nesse contexto, quando ele nos relatou, ele disse que ele sentia muito medo de morrer, porque o pai estava andando muito rápido, chovendo, de noite, numa rua que não comportava aquela velocidade. O pai olhava mais para o lado para brigar com a mãe do que para frente para dirigir, e ainda ficava gritando, dizendo que ia enfiar o carro num poste para acabar com tudo aquilo de uma vez. Esse menino de 5 anos, dentro dessa situação, ele relatou que ele sentiu muito medo de morrer, ele relatou que ele chorou muito, ele esperneou, ele gritou, ele falava, ele chorava, ele pedia muito para os pais pararem a briga e os pais não o escutavam. Ele não se sentiu ouvido, ele se sentiu impotente, insuficiente e incapaz, porque não importava o quanto ele se esforçava, ele não conseguia parar aquela situação. E ele se sentiu preso na cadeirinha, sem conseguir agir, tendo que simplesmente esperar, conformado, o que ia acontecer. Então olha o relato emocional que ele trouxe dessa cena do carro. Ele se sentiu preso, impotente, insuficiente, incapaz e com medo. Quando ele abriu a clínica, qual é o padrão emocional que foi ativado? Ele se sentiu preso, impotente, insuficiente, incapaz e com medo. Percebe que quando ele abriu a clínica e lá naquele momento, com 5 aninhos dentro do carro, a percepção emocional é a mesma. Isso acontece porque o nosso cérebro ele sempre vai reagir à próxima experiência com base na anterior. E isso é muito mais forte com as experiências que você teve antes dos 5 anos, que é a fase crítica de criação emocional de um ser humano. Então, o que a gente precisa fazer? Dissolver o padrão emocional na raiz.
Mas agora eu vou te explicar como que o ciclo do vício se cria e você acaba ficando viciado numa substância. Eu vou usar elementos que tem aqui na minha mesa para que você possa entender. Lá naquela experiência do carro, é como se o cérebro da criança se abrisse e o padrão emocional envolvido ali que ela está vivendo, é como se aquele padrão emocional entrasse, o peso, o trauma, tudo aquilo que ela está vivendo entra e o cérebro se fecha. Nesse momento, o cérebro traduz toda aquela experiência do carro e cria um padrão. Qual é a tradução que o cérebro dele fez naquela experiência do carro? Não importa o quanto tu te esforce, tu não consegue parar a situação. Você é impotente, insuficiente, incapaz. E esse é o registro. Não importa o que você faça aí, você pode morrer a qualquer momento, você está preso na cadeirinha, você não tem controle algum, você não tem o que fazer, você tem que simplesmente esperar para ver o que vai acontecer. Ou seja, eu tenho medo, eu sou preso, impotente, insuficiente, incapaz. Esse padrão emocional grava no cérebro como um aprendizado. E você passa a agir e reagir diante das suas oportunidades, desafios, dos seus objetivos, através deste padrão emocional. Este padrão emocional cria uma interferência. Você passa a ver o mundo através desta interferência e deste padrão emocional. Eu sou impotente, insuficiente, incapaz, tenho medo, me sinto preso. E aí você vai ao mundo. E esse é o seu normal. Você só conhece como é que é a vida através dessa interferência e deste padrão emocional. E aí, em algum momento, você vai lá e utiliza uma substância. E essa substância anestesia tudo isso. E nesse momento, seu cérebro cria uma rota de fuga e anestesia. Quando eu sentir tudo isso, basta eu usar essa substância que isso tudo vai embora. Essa rota de fuga e anestesia é criada. Esse é o momento do vício. Se isso for muito forte para você, você pode se viciar no primeiro uso. Se não, você apenas sabe que o dia que quiser anestesiar isso aqui, você usa e você faz usos esporádicos. Talvez a cada 6 meses, um ano 100, mas volta e meia você vai lá e usa. Só que a vida vai acontecendo e essa interferência, ela vai cada vez apertando mais, cada vez sendo mais forte. E o seu cérebro vai lembrando, opa, se nós quiser tirar isso, basta usar aquela substância. E aí, a droga ela é progressiva. A adicção ela é incurável, progressiva e fatal. E por que progressiva? Porque a dor vai aumentando cada vez mais, porque ela não foi resolvida, a interferência, porque o cérebro se acostuma cada vez mais com a substância e se equilibra com ela, buscando cada vez mais a substância para que você use cada vez mais. Então esse é o grande ponto. No caso do dentista, o que aconteceu? Quando ele abriu a própria clínica, é como se essa interferência se ativou e se fortaleceu. A rota de fuga e anestesia ficou mais forte buscando anestesia. E aí a pessoa passa a usar diariamente e de forma descontrolada para tirar isso. E às vezes usa e isso continua aqui. Aí usa mais. E esse é o grande ponto. O que a gente faz aqui? A gente vai mapear que interferência é essa, quais são os padrões emocionais que criam essa interferência. Nós vamos abrir as memórias que criaram esse padrão emocional e atualizar essa memória, dissolvendo o trauma, o peso, o padrão emocional que tinha antes, fazendo com que o conjunto de memórias atualizadas atualizem o padrão emocional e a interferência vá embora e você passe a enxergar um mundo sem essa interferência. O que antes era esse padrão emocional e essa interferência passa a ser este padrão emocional e essa interferência. E o dentista que se sentia impotente, insuficiente, incapaz, com medo e preso, passou a se sentir livre, leve, capaz, confiante, seguro, reconhecido, leve, livre. E nesse momento, a dor ou vazio emocional que precisava de fuga e anestesia se dissolve. Ele se sente seguro e confiante. O comportamento compulsivo por busca de fuga e anestesia também se dissolve. Ele não precisa mais da anestesia para um sentimento que ele não tem mais, que não está mais ativo. É a mesma coisa da febre. Se você tem febre, você busca o dipirona. Se você não tem mais febre, você não busca mais. E aí você passa o período de abstinência mínimo para que o seu cérebro se regule sem a substância e você não tenha mais sintomas físicos de dependência da química. Evandro, nesse momento eu tô curado? É lógico que não. Se você resolve a febre, nós não temos como prometer que você nunca mais vai ter febre. O que nós conseguimos prometer é que se você estiver em tratamento, a gente resolve essa febre antes de você precisar do dipirona. Em outras palavras, se você se mantiver em tratamento, a gente resolve o padrão emocional que pode vir a se engatilhar a qualquer momento na sua vida antes do comportamento compulsivo de vício se ativar por busca da substância. E aí você pode ter uma vida em liberdade.
se você se mantiver em tratamento. O que é importante você entender disso tudo que eu estou te falando? A gente consegue promover que você consiga viver com a sensação de cura, mas nunca como curado, porque se você se afasta do tratamento, isso volta. E eu não estou falando aqui do nosso tratamento exclusivo, mas de todos. Se você quer procurar, por exemplo, CAPS-AD, NA, que são gratuitos, já ajudaram muita gente, a gente admira muito, você nunca mais deve parar. Você deve se manter em tratamento para sempre. E conosco não muda. Nós somos um instituto particular, temos uma metodologia própria, sigilosa, individual, e você pode sim avançar conosco. Pontos importantes que eu quero que você saiba aqui. Quais são as expectativas de resultado que você pode criar diante do nosso tratamento? Nosso tratamento aqui, ele tem ciclos de 6 meses. No primeiro mês, a gente divide em marcos, né? Existe o primeiro marco, que é as primeiras 7 sessões, anamnese mais 6, e o primeiro marco, que é os primeiros 60 dias. A gente busca que as primeiras 7 sessões aconteçam bem antes dos primeiros 60 dias e que dentro dos 60 dias você obtenha os seguintes resultados. Existem algumas pessoas que respondem mais lentamente ao nosso processo e elas têm uma evolução aí, uma redução de pelo menos 30% do uso e necessidade de uso já nos primeiros 60 dias ou 7 sessões. A maioria das pessoas obtém uma redução de uso e necessidade de uso superior a 60%, 70% já nos primeiros 60 dias ou 7 sessões. E algumas pessoas a gente obtém o resultado de zerar completamente o uso e a necessidade de uso, zerar 100% já nos primeiros 2 meses ou 7 sessões. Só que é muito importante que você saiba, Evandro, 100% das pessoas que iniciam o tratamento obtêm um resultado extraordinário de reduzir uso e necessidade de uso de pelo menos 30% já nos primeiros 60 dias ou 7 sessões, todo mundo? É lógico que não. Existe uma pequena parcela das pessoas que não obtém resultado algum com o processo. Porém, esse pequeno percentual de pessoas que não obtêm resultado com o processo por conta de alguns comportamentos sabotadores. Vou te dar um exemplo. Imagina que você precisa de uma cirurgia no coração para sobreviver. E aí você não vai no dia da cirurgia. O problema não é o cardiologista ou o método dele. O problema é que a pessoa não foi na cirurgia. E esse é o grande ponto. Eu vou te explicar aqui tudo o que pode acontecer durante o tratamento e qual é o comportamento correto e o comportamento sabotador que faz com que de fato a gente possa comemorar juntos ou com que o resultado não chegue. Beleza? Primeiro ponto. Você pode reagir melhorando significativamente desde a primeira sessão. Já aconteceu aqui da gente conseguir zerar a necessidade de uso de substâncias de uma pessoa que tinha um uso crônico já na segunda sessão. É raríssimo, mas já aconteceu. A média é a partir de 7 a 10 sessões, 60 dias, para que a gente consiga ter esse resultado, né, em algumas pessoas. Mas qual é o comportamento sabotador? Quando a gente está no fundo do poço, a gente faz de tudo para sair. Mas quando existe algum nível de conforto, a gente entra na zona de conforto e perde comprometimento. Esse é um comportamento sabotador. É quando o tratamento te promover uma sensação de cura, você acreditar que de fato está curado. Estou curado, já resolvi tudo, nunca mais vou usar, vi pessoas usando, passei nos mesmos lugares, passei pelos mesmos gatilhos, não deu fissura, não me ativei, eu estou bem, estou curado, nunca mais vou usar. Você vai chegar nessa sensação com o tratamento conosco. Qual é a pegadinha, a armadilha, é acreditar que isso vai ser para sempre sem o tratamento. E aí perde o comprometimento, remarca a sua sessão, desmarca, desiste do processo porque acredita que está curado e aí você se coloca vulnerável e pode ter uma recaída que poderia ter sido evitada. O ponto é, mesmo que tudo esteja perfeito, mantenha-se comprometido ao processo. Esse é o comportamento correto. Segunda possibilidade, vai que você seja uma das pessoas que respondem mais lentamente ao tratamento. Esse é um grande ponto. Se você, depois de 7, 8 ou 10 sessões, evoluir 10, 15 ou 20 ou talvez 30%, né, na sua percepção, é você se julgar por apenas 30, 60 dias, 7 ou 10 sessões, frente a um problema que talvez você já enfrenta há mais de 5, 10, 15 ou 20 anos. É injusto com você, em apenas 7, 10 sessões, você se julgar frente a um problema que você enfrenta há muitos anos. Qual é o comportamento correto? É você manter o comprometimento ao tratamento, porque aí o resultado vai vir. Existem 5 situações que fazem o tratamento ser mais lento em algumas pessoas. A primeira delas, pessoas acima de 60 anos. O tratamento tende a ser um pouco mais lento porque o cérebro já tem um congelamento um pouco maior e a neuroplasticidade cerebral
ela já está um pouco mais diminuída. Isso não impede o resultado, mas é um ponto que às vezes torna mais lento. Então, se você tem menos de 60 anos, você está no auge da sua neuroplasticidade cerebral para que o resultado dê certo. Se você tem mais de 60 anos, isso não me impede, o resultado pode ser um pouco mais lento, mas também não é sentença. O segundo ponto é o tempo de uso. Alguém que usa 2, 3 anos é diferente de alguém que usa 20, 30 anos, mas isso também não é impeditivo. Lógico, cada caso é um caso e a gente precisa avaliar, porque às vezes o consumo excessivo, crônico e muito tempo de alguma substância pode gerar danos irreversíveis, mas não é impeditivo. Terceiro ponto é a quantidade de uso. Alguém que usa meia grama, por exemplo, do que a gente está falando como referência, é diferente de alguém que usa 3, 4, 5, 10 gramas na frequência que se usa. Então isso também não é um impeditivo, mas é algo que molda a velocidade do processo. O quarto ponto é a frequência. Alguém que usa uma vez por mês, por semana ou todos os dias é diferente, né, uma da outra, mas isso também não é impeditivo, é apenas algo que a gente precisa olhar e modifica a velocidade do processo. E o quinto, talvez o mais importante deles, mais do que a idade, mais do que o tempo, mais do que a frequência, mais do que a quantidade, é o comprometimento e a força de vontade. Nós temos hoje uma metodologia muito rápida, muito eficaz, nós temos uma metodologia que não requer medicação partindo de nós. Se você já toma medicação com o seu psiquiatra, você mantém, a gente não mexe nisso. Nós não somos psiquiatras, nós não mexemos em medicação, nós não receitamos medicação, nós não mexemos nessa parte. Nós temos uma metodologia que não precisa de internação, só tem um detalhe. Nós temos um período mínimo de abstinência necessário para fazer as sessões com cada pessoa. E esse período mínimo de abstinência necessário é de 24 horas para a sessão de anamnese, e a gente ajuda a ficar as 24 horas. Nós temos protocolos de reforço emocional, nós temos um suporte para ajudar isso, e depois da anamnese a gente ajuda a ficar pelo menos mais 2 dias e fechar um número de 3 dias para as sessões de intervenção emocional. É necessário esse período mínimo, porque quando você faz uso da substância, seu cérebro entra em colapso químico, e mesmo que você acesse a memória certa com a metodologia correta, e seu cérebro, por conta do colapso químico, pode não atualizar a memória, e ao invés de dissolver o padrão emocional e o gatilho, ele se ativa, e não é o que a gente quer. Pode dar surto psicótico, pode aumentar a necessidade de uso, e a gente não quer isso. Então esse período mínimo de 3 dias de sobriedade antes de cada sessão de intervenção emocional, ele é necessário. A internação no nosso método só é necessária se depois de 3 protocolos de reforço de tentativa diferentes que a gente promover, a gente não conseguir de forma alguma o período mínimo de 3 dias limpo antes de poder realizar a intervenção emocional, aí uma internação ela é necessária para que você possa conseguir essa limpeza química e poder usufruir dos benefícios do nosso processo. E então o comprometimento e o força de vontade, eles são primordiais do seu lado. Mas é importante que você saiba que, como eu expliquei lá no começo, a busca pela substância para anestesiar uma dor ou um vazio emocional, a busca não é fraqueza, não é mau caratismo, não é falta de força de vontade, nem falta de vergonha na cara. É dor real e um cérebro condicionado a buscar fuga e anestesia na substância. A gente vai te ajudar a resolver isso. E nós temos todos os caminhos. Importante que você saiba que, se mesmo que você responda muito bem e tudo esteja perfeito, você se mantém comprometido, mesmo que você responda mais lentamente ao processo, você se mantém comprometido, e mesmo que venha do nada um gatilho muito avassalador, muito forte, no trabalho, em casa, no trânsito, no celular, enfim, você receba um gatilho muito forte, nós não estamos aqui para te julgar, você não deve ficar com vergonha de nós, a gente está aqui do seu lado para entrar no fundo do poço e sair daí junto com você. O objetivo dentro do tratamento, quando isso acontece, é você nos avisar, nós vamos antecipar a tua sessão o mais rápido possível, e aí a gente vai dissolver esse gatilho que vai estar ativo aí no momento. Eu sei que quando você está com o gatilho muito ativo, você não quer falar com ninguém, você quer só usar a droga, mas agora eu te trago a consciência. Você não quer a droga, você quer a anestesia pelo que você sente. E nós é que vamos te ajudar a zerar isso que você está sentindo. A droga vai mascarar e vai voltar pior, e você sabe disso. Eu sei, consciência às vezes não é o suficiente, mas nós estamos aqui para te ajudar a lidar com isso e você ser mais um dos incontáveis resultados de liberdade que a gente tem aqui no Instagram e nessa página. Então eu acredito que eu te expliquei tudo, como é que funciona o processo, e nesse momento, se você quer a nossa ajuda, eu vou te dar 3 caminhos.
Você vai clicar aqui embaixo, você vai adquirir a sessão Mapa da Liberdade. É uma sessão individual comigo, onde eu vou entender você, ouvir você, eu vou entender o seu contexto, entender o seu desafio e te explicar em cima do teu desafio como que a gente pode te ajudar e se a gente pode te ajudar a resolver isso. Essa sessão, ela tem um investimento que está aqui embaixo, é uma única sessão, é 1 hora de duração, individual, online e sigilosa. Nesta sessão, eu vou te explicar os detalhes do tratamento completo com a gente para que você possa avançar conosco, se fizer sentido para você. Caso você não possa avançar individualmente conosco, eu vou te dar outras 2 soluções. A primeira delas, a gente tem o Virando a Chave, que é um treinamento online gravado, é um processo terapêutico auto-aplicável, que não tem suporte, ele é complementar, mas ele é muito transformador e ajuda muito. Ele não substitui tratamento individual conosco ou com qualquer outra metodologia, mas vai te ajudar muito. O investimento dele, quando foi promovido ao vivo, ele teve um investimento de R$ 3.700. Porém, hoje, a gravação disso que valeu R$ 3.700 está apenas R$ 97 para ajudar você a poder avançar nisso e o dinheiro não seja um grande impeditivo. Mas se mesmo assim você não pode avançar conosco, nem de forma individual, nem com o Virando a Chave gravado online, eu sugiro fortemente que você procure imediatamente o CAPS-AD e o NA. São estruturas gratuitas e que já ajudaram muita gente. E se você perceber risco à vida de qualquer ordem, ligue imediatamente 192 a SAMU, explique o seu caso e aceite ajuda. Peça ajuda. Adicção, vício, dependência química, compulsão, ansiedade e depressão não são problemas feitos para serem resolvidos sozinho. Não porque você é incapaz, mas porque não dá. Um cardiologista não tem como fazer uma cirurgia no próprio coração. E você não tem como resolver isso sozinho. Não porque você é incapaz, mas porque isso é uma doença, precisa de tratamento e requer ajuda. Se você pode avançar conosco, nós ficamos muito felizes e gratos e nós vamos dar o nosso melhor por você. Se você não puder avançar conosco agora, a gente sugere fortemente que você tome essas decisões, procure esses lugares e foque na sua liberdade. Um grande beijo no seu coração, conta sempre conosco e a liberdade está te esperando. Vai lá! Clica aqui embaixo agora na opção que fizer mais sentido para você.